Aleluia, como é bom estar na presença do Senhor, né? 6 horas de adoração é pouco demais para adorar um Deus digno de toda a honra e toda a glória. Eu queria convidar você a celebrar o Senhor nesse momento, que ainda que venham lutas sobre a nossa vida, tristeza, mas o deserto não é o nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci para conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tuas promessas. Louvarei tuas promessas. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que Sara, quando deu à luz, a palavra de Deus fala que ela já não tinha mais idade para dar à luz. E olhando ao nosso redor, temos vários milagres sobre a nossa vida. E nessa hora eu quero te fazer lembrar isso sobre a sua vida. Talvez como o povo, quando estava atravessando o deserto, quando olhou para aquele mar vermelho que foi tão falado essa semana, olhou para aquele mar e disse: não tem como, agora morreremos todos, não tem jeito, né? E de repente o mar se abriu e o povo de Israel passou. Esse é o Deus em que nós cremos, em que nós confiamos, em que nós estamos aqui nessas 6 horas clamando, se alegrando nele. Alguns outros exemplos, a palavra de Deus diz que pode a estéril ser mãe de filhos. E
E eu poderia passar o restante da tarde aqui falando de vários outros exemplos. Mas eu queria lembrar algo para mim e para você nessa noite. Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que você olhe para as circunstâncias à direita, à esquerda, para frente, para trás, você não veja saída. Existe um Deus que abriu o mar vermelho, que vai te fazer passar por sobre as águas e vai te dar a vitória, porque Ele é fiel para cumprir todos os seus planos. Oh Deus, leva-nos a crer nessa palavra, Deus. Oh Jesus, queremos continuar confiando em Ti a cada amanhecer. Obrigada, Jesus, pelas Suas promessas, porque nós temos a convicção que nós não morreremos sem todas elas se cumprirem na nossa vida. Que possamos aprender a guardar no Senhor aquilo que Tu tens para fazer sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, que o peso da Tua glória possa vir sobre este lugar nessa tarde. Que a Tua visitação seja constante em nós, sobre essa semana, sobre as nossas vidas, sobre a nossa parentela, sobre a nossa casa. Porque não é apenas 6 horas que nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos ter uma vida de adoração ao Senhor, aonde quer que nós estejamos. Como já foi dito aqui, que a nossa vida ela possa refletir a Tua glória e que nós possamos ser parecidos com o Senhor quer que nós sejamos. Vem Espírito Santo de Deus com o peso da Tua glória. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória, me encobre.
Sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Nós queremos que os rios do Senhor de vida possam estar passando sobre cada família aqui representada nesse momento. Deus, que os nossos sonhos e projetos, eles comecem a brotar em terra fértil. Mas que os nossos sonhos, Senhor, eles não sejam a nossa principal, Paizinho, motivação de te servir. Não, Deus. Nós queremos nessa hora, Paizinho, que os teus sonhos sobre as nossas vidas, eles sejam a nossa primícia. Não importa os nossos sonhos, não importa os nossos projetos, não importa aquilo que nós temos, Senhor, planejado. Se os nossos sonhos não estiverem de acordo com os teus sonhos e os teus projetos para a nossa vida, porque entendemos e reconhecemos no Senhor que os teus pensamentos, os teus planos, os teus projetos, eles são bem melhores do que os nossos. Eles nos fazem ir adiante. Ele não nos paralisa pelas circunstâncias, mas Ele nos faz crescer de glória em glória, porque é essa visitação que nós queremos do Senhor. Não buscamos, Senhor, não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Em confesso da tua glória, me ouvir, uma rio de vida, a verdade do teu reino, em confesso da tua glória, em confesso da tua glória, preenchido pelo teu amor. É o que nós precisamos lembrar disso a cada instante dos nossos dias. Quantos aqui acreditam que Deus tem um chamado na sua vida? A gente geralmente sabe do chamado que Deus tem para a nossa vida muitas vezes, mas nós colocamos os nossos projetos muitas vezes adiante do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Há mais ou menos 2 semanas eu tenho uma amiga de adolescência e
eu vi uma postagem no Facebook do esposo dela. É uma história bem engraçada de entender. Ela casou com um alto juiz em Salvador. E foi aquela festa, o casamento foi uma bênção, lindo, né? As bodas foram maravilhosas. Mas essa pessoa, esse homem juiz federal, batia nela de manhã, meio-dia e à noite. E ela passou muito tempo calada, sofrendo, e começou a questionar o Senhor. Mas Senhor, como é que eu cheguei num casamento? Eu sou tua serva, cheguei num casamento com tudo que eu imaginei financeiramente falando, mas eu apanho de manhã, meio-dia e de noite. E chegou um tempo que ela compartilhou isso com a família, porque era muito difícil ela compartilhar isso com a família. Mas ela teve a coragem e compartilhou com a família dela. E os amigos mais próximos ficaram sabendo da história, e nós começamos a interceder, mesmo distantes, cada um no seu estado. Na época, nós estávamos em Campina Grande. Quando chegou a notícia para a gente começou a interceder pela vida dela, pelo casamento, para que Deus restaurasse a vida dela, o casamento. E esse homem abandonou essa menina. Acho que na época ela devia ter seus 22 anos. E ela foi abandonada por ele. Ele disse que não queria mais e largou ela de mão. E aí entrou nela o desespero. Casada, agora separada, vou voltar para casa dos meus pais e tudo. Mas tinha um chamado na vida dela, missões, que tinha adormecido devido aos projetos pessoais dela, na vida dela. E o Senhor começou a restaurar essa visão sobre a vida dela e disse: eu chamei para missões transculturais. E o Senhor, como é um Deus de milagre, como acabamos de falar, levou essa menina a um campo missionário, Jocum, acho que muitos já ouviram falar. E lá na Jocum ela disse: eu vou abrir mão de tudo. Se ele me abandonou, né? Não foi eu que abandonei, então assim, eu vou agora fazer o chamado que Deus tem para a minha vida. E começou a fazer o chamado do Senhor sobre a vida dela. Pouco tempo depois, ela conheceu um rapaz chamado Leonardo, no campo de missões. E o Leonardo não tinha dinheiro, Leonardo não era juiz federal, mas Leonardo era um homem temente ao Senhor. E o Senhor uniu Ayla e Leonardo para a glória de Deus. Ayla está hoje em missões na África com Leonardo. Tem 2 filhinhos, uma menina e um menino. E há 2 semanas atrás eu li uma postagem que me lembrou do chamado de Deus sobre a minha vida, mais uma vez. Onde eles cuidam de crianças que são abandonadas por pais, que na África muitas vezes as crianças, quando nascem com qualquer probleminha, uma orelha com defeito, os pais acham que eles são bruxos e descartam essas crianças. E eles têm um projeto lá de acolher essas crianças e tratar elas com a palavra do Senhor. E ele estava com um menininho do lado na foto, e ele diz: esse daqui eu não vou saber dizer o nome da criança por ser um nome africano, eu não vou saber. Mas ele contava um pequeno trecho lá da história dessa criança. E quando eu comecei a ler aquilo, o Senhor começou a dizer: há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar para trás. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. E assim, eu fiquei maravilhada com aquilo. Porque talvez a opção dela fosse: eu vou ter que estudar agora, eu fui abandonada pelo meu esposo, não tem mais jeito, como muitas vezes nós fazemos, pelas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. Mas o Senhor fez ela lembrar que existe um chamado na vida dela, que era a primícia do Senhor sobre a vida dela. E o Senhor levou ela para exercer o chamado. E quando o Senhor fez ela exercer o chamado, Deus restaurou toda a sorte da vida dela. Aquilo que o diabo tinha tentado tirar, Deus deu algo sobrenatural, transbordante sobre a vida dela.
E essa música que nós vamos ministrar agora, eu quero que você reflita sobre as circunstâncias que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes a gente se desespera por tanta coisa nessa vida. É por uma casa própria, é por um carro, é por um concurso, por tanta coisa nessa vida. Mas muitas vezes nós esquecemos que existe um chamado a cumprir do Senhor. Que Ele está sim querendo realizar os nossos sonhos. Mas o chamado dEle sobre a minha e sobre a sua vida é a primícia dEle, é a prioridade dEle. E que se você se frustrar na sua vida e eu me frustrar, a culpa não é de Deus. Porque quando Ele soprou o fôlego da vida sobre as suas narinas, Ele já tinha tudo escrito. Cada dia da sua vida, cada minuto, cada detalhe Ele já tinha escrito. E nós muitas vezes vamos por um caminho diferente, porque nós queremos os nossos sonhos. Então que você possa refletir nessa noite, como eu refleti naquele dia que eu ouvi aquela mensagem. Eu disse: Senhor, eu já chorei por tanta coisa. Eu já chorei por contas não pagas. Eu já chorei uma vez porque eu vendi um carro que eu gostava muito. Oh Deus, me perdoa. Porque os teus sonhos, o teu chamado sobre a minha vida, eles são bem melhores. Eles vão me levar para o céu. Eles vão me levar a ganhar uma coroa com pedras preciosas. Com cada vida que eu alcançar. Que o meu egoísmo não seja maior, Senhor, do que os teus sonhos, os teus projetos. Assim como tu restauraste a sorte de Sião, da Alha, de tantas outras pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar nessa tarde falando com aqueles que precisam ouvir a tua voz. Há muito, muito, muito para fazer. Muito, a seara é grande, grande, grande. Poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que dizem: eu vou, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que tu queres. Oh Deus, faz-nos entender, Senhor. Faz-nos entender que os seus sonhos são melhores, bem maiores. Qualquer coisa nessa vida, nessa terra, nada se compara à glória que nos espera. Tira, Senhor, de nós o comodismo, a indiferença. Tantos morrendo, Senhor. Morrendo sem ouvir falar da tua palavra. Tantas famílias se destruindo porque nós não nos levantamos para clamar. Oh Deus, nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e cura e sara as feridas da alma. Aqui podemos ir. São tantos casamentos se destruindo. E o que eu tenho feito para isso? São tantos jovens se perdendo nas drogas, famílias despedaçadas, famílias sem direção, crianças sendo violentadas. Oh Deus, essa é a realidade, Senhor. E nós como igreja não podemos estar inertes. E nem podemos sentir apenas sensíveis, Pai. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos chorar apenas, mas nós queremos clamar por essas pessoas, por essas
famílias, por esses jovens, por alguém da nossa família que não consegue desfrutar dessa graça, desse amor, desse algo bem maior, precioso, que preenche a nossa alma, que dinheiro nenhum preenche, posição nenhuma preenche, status nenhum preenche, profissão nenhuma preenche, nada preenche o teu lugar. Há muito para fazer. Eu não vou calar, a estrada é muito longa, vou continuar, pois em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, por tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande Deus me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar, pois meio entre essas lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar, pois o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho Anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão, não abre mão. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão, não vai
sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Alice e Gabi, Deus não abre mão. Deus não abre mão do casamento. O que Ele prometeu, Ele mesmo irá cumprir. Ele mesmo irá cumprir. Ele mesmo irá cumprir. Ele mesmo irá cumprir. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão da família. Oh, Deus não abre mão da família. Deus não abre mão do seu casamento. Oh, Deus não abre mão de você. Deus te deu um ministério. Deus te deu um ministério e Ele não abre mão. Ele não abre mão. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão do teu ministério. Todo esfriamento caia por terra. Seja avivado, seja avivado. Deus te deu um ministério e Ele não abre mão. E Ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus eu sei, eu sei. Eu sei, sim, eu sei. Eu sei, eu confio em Ti. Eu tenho chamado. Lembre-se sempre disso. Nunca esqueça disso. Ele não abre mão. Você e eu pode abrir, mas Ele nunca vai abrir mão. 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 Nunca. Nunca vai abrir mão. A família é criada por Deus. Portanto, Ele não abre mão daquilo que Ele criou. Ele tem um propósito e um chamado sobre a sua vida. Ele não vai abrir mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão, Alexandrina. Ele não abre mão, Merinha. Ele não abre mão, Eusiene, Jatobá, Memé, Vivian, Sueli, Dona Maria, Nilza, Vera, Clice, Naldo, Priscila, Patrícia, Suzy, Ismael, Jonas, Carla, Vani, Kelly, Rita, Meire, Érica, Maico, Luísa,
Fernandinho, Aninha, Rodney, Felipe. Ele não abre mão. 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 Marcos Macedo, ele não abre mão. David, ele não abre mão. Débora, ele não abre mão. Gabi, ele não abre mão. Alisson, ele não abre mão. Pastora Lidiane, ele não abre mão. Pastor Ionaldo, ele não abre mão. Pastor Gustavo, ele não abre mão. Marcos, ele não abre mão. Shirley, ele não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho chamado. Possamos lembrar todas as manhãs sobre essa palavra poderosa de Deus, que Ele não abre mão de mim, de você. Amém? Nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei.
possa saciar-nos. Em nome de Jesus. Aleluia. Te agradeço, Senhor. Pai, foi ministrado um louvor aqui onde disse que o deserto não é nosso lugar. Sabe por quê, igreja? O deserto não é nosso lugar. Porque o deserto, ele é passageiro, ele é rápido. Porque ali nós somos tratados, nós somos curados. Nossas vestes são trocadas por veste nova. Porque há um momento que passamos por deserto para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E do deserto o Senhor nos tira de lá, sabe para onde, igreja? Para sentarmos à mesa do Rei, onde nós somos alimentados, onde nós somos honrados, onde nós somos fortalecidos e somos enviados para o Pai, para fazer a boa, a perfeita vontade do Senhor aqui na terra. Deus, eu te louvo porque Tu tens sido fiel em nossas vidas, Senhor. Assim como Tua palavra diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, porque eu creio que Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia em nossos corações. Que nós possamos essa noite ter esse entendimento que Sua palavra ela é viva, porque ela é mais cortante que a espada. E ela divide, ela separa e ela vai discernir todo o intento dos nossos corações. Porque hoje eu tive esse entendimento que o Senhor, Ele está aqui, nos reuniu hoje, sabe para quê? Porque Ele já colocou o cajado em nossas mãos. Eu estava aqui, no momento estava em oração. O Senhor, oh Deus, obrigada, como Tu é fiel, Senhor Jesus. Porque o Pai, Ele se assentou ao trono dEle. E ao lado dEle estava o Filho, e entrava 2 anjos montados a cavalo. E o Filho entregou o cajado na mão desses anjos. E falou, vá, entrega a minha igreja. Porque o Senhor já nos deu ordem, o Senhor já nos ensinou, o Senhor tem nos alimentado a cada dia para fazer a vontade dEle. E sabemos, igreja, quando nós colocamos a mão no arado, não é para olharmos para trás. Era para dar seguimento àquilo que o Senhor nos designou através da Sua palavra. Senhor, é por isso que eu te louvo, eu te agradeço, porque Tu és precioso, Tu és o amado das nossas almas, Senhor Jesus. Pai, obrigada, porque Tu está renovando a chuva em nossas vidas, Pai. Essa chuva serôdia, porque eu sei, Pai, porque ela é infinita, Senhor Jesus. Pai, que essa noite o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua unção sobre a Tua igreja. Que essa noite nós possamos, Senhor, receber uma unção renovada, uma porção dobrada. Que nós não venhamos olhar mais para trás, independente da circunstância. Assim como a Tua palavra diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Porque depois de ter sido aprovado, esse receberá a coroa da vida ao qual o Senhor tem preparado para nós, igreja. Que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós não venhamos retroceder independente da nossa conta bancária, independente do nosso casamento, independente de problemas com filhos, independente do nosso trabalho, independente se alguém olhou para a gente, se deu bom dia, se deu boa tarde, independente, porque Deus já nos reconhece antes mesmo de colocarmos a planta dos nossos pés aqui nessa terra. Que nós possamos fazer aquilo qual o Senhor nos designou. Que nós possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Que nós possamos despojar a igreja cada dia do nosso eu. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Porque sabemos que nós temos um chamado. E o chamado é fazer a vontade de Deus. É adorar independente das nossas dores. É renunciar à nossa vontade. Quando o Senhor pediu a Abraão, seu filho, e que ele subiu aquele monte, ele falou para o seu servo, espera um pouco, daqui a um pouco nós desceremos. E assim é com a igreja, que nós possamos renunciar a nós mesmos, que nós possamos crer na palavra do Senhor. Oh Senhor, quando aquela mulher tocou no seu manto, a hemorragia dela foi estancada instantaneamente. E que nossas hemorragias, a igreja, não venha impedir de nós adorarmos ao Senhor. Que nós possamos a cada dia sair da nossa zona de conforto e fazer a vontade do Pai. Para que quando essa hemorragia vier,
ela não venha com a mesma intensidade de antes, porque hoje nós somos alimentados, hoje nós recebemos uma unção renovada, que nós possamos ter esse entendimento, igreja, do que o Senhor quer com nós. Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque Tu é verdadeiro, Tu és sincero, Pai, Tu és fiel, Pai. Que nós possamos ter entendimento do que a Tua palavra ela é viva, que ela é eficaz. Que nós possamos, Pai, entender que quando Tu coloca um cajado em nossas mãos, não é para olhar para trás, é para dar seguimento, igreja. E o Senhor está despertando hoje a cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente marcharmos como soldado, que nós possamos estar curados para curar outras vidas. Muitas vidas estão agora no futuro. Muitas pessoas se encontram em prostíbulos, se encontram em bares, se encontram em um leite de hospitais. Dependendo da nossa palavra, dependendo de um abraço, dependendo da palavra de eu te amo, conte comigo. É isso. Deus quer uma igreja ataviada, uma igreja erguida, uma igreja que marcha num único propósito. E hoje nós tivemos essa oportunidade de estarmos aqui em adoração, em louvor, buscando o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente sair daqui hoje renovado, fortalecido pela essa palavra, pelos louvores que têm sido ministrados em nosso coração. Porque verdadeiramente nós temos um chamado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. A honra e a glória seja dada para Ti, Pai. Sonda os nossos corações, Senhor Jesus. Renova nossas forças, Pai. Renova, Pai. Porque quando Davi tocava aquela harpa, todos os espíritos imundos saíam do corpo de Saul. E você imaginar que quando aquele chofar, aquelas trombetas foi tocada, todo aquele muro se ruiu, foi ao chão, onde ali foi erguida uma cidade. Então quer dizer que o gigante ele não tem poder sobre nossas vidas, que ele está atrás de nós. E que nós possamos receber essa porção que o Senhor está dando na mão de cada um de vocês. Deus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Oh, santo, 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 Pai. Toda honra e toda glória queremos dar a Ti, Senhor. A cada dia, Senhor, nós queremos render aos Teus pés. A cada dia, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nos ensina a ser Seu amigo, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, caminhar contigo, pegar em Tuas mãos, Senhor Jesus, e não olhar para trás, mas sim, Pai, fazer a Tua vontade, Pai, enquanto estivermos aqui em terra firme, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por cada vida aqui presente, Senhor Jesus. Obrigada por cada um que se dispôs a estar aqui, Pai, para Te adorar. Porque eu creio, Senhor, que isso é um começo do que o Senhor tem para nós. Porque sei, Pai, que Tu tem uma imensidão de bênçãos por cada um. E cremos, Pai, que nós vamos receber as promessas, Pai, no Seu tempo, Senhor Jesus. Graças Te dou, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Pai.